Bom dia. Está fraquinho. O sábado eu sempre elogio. Bom dia. O sábado tem essa característica. Não tem reunião nessa casa mais brilhante, cheia de energia do que esse sábado de manhã. E ainda embalado por uma música tão bela como a nossa amiga compartilha conosco, né? Não tem como ser melhor. A temática que eu vou apresentar hoje dá é segmento, né, da temática anterior. Tem uma coisa que eu acho interessante, porque assim, o Evangelho tem uma energia especial. Porque às vezes eu chego com alguns pensamentos, algumas ideias, lógico, já em sintonia com o que eu vou fazer. Mas é impossível não sentir como que eu senti agora. A minha mudança do tom de voz essa energia que envolve. Ou seja, a atenção de espíritos que estão aqui, buscando nos acolher, buscando se estimular nisso que nós temos. Porque, por muitas vezes, nós ficamos a olhar elementos magnânimes, elementos iluminados, que nós vamos dar a eles os nomes que quisermos, e não somos capazes de enxergar essa luz que existe em cada coração. Porque a luz que eu sinto agora me envolver não é de nenhum espírito, não é Jesus, é a luz do coração de vocês, porque não existe um Jesus que esteja fora. Jesus, ele traduz um sentido. Jesus traduz uma finalidade. Jesus traduz uma proposta de trajetória. E isso é latente em todos vocês. É essa energia, a energia dos seus corações, que nutre essa reunião e faz com que tantos e tantos espíritos venham até aqui. O que precisa é que cada um de vocês acredite que verdadeiramente é contentor dessa energia, desse poder que se chama amor. Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algo importante, porque o segundo o Espiritismo é segundo esse olhar, que é o olhar do Espírito. O olhar do Espírito, para mim, ele traz a noção da ideia da misericórdia. A misericórdia. Porque quando Jesus foi capaz de olhar para nós e dizer, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem, ele não disse para Deus, é lógico. Essa visão de Deus como o velhinho lá já não rola mais. Ele disse para o Deus que você está cultuando no seu coração, que ele hoje é diferente do de ontem e que amanhã será diferente do de hoje. Chamando esse Deus à reflexão de perceber a plenitude do que és, para que cada vez se torne então mais um com Deus, com D maiúsculo, que seria o Deus maior, que é imanente em tudo que há, em tudo que vive, em tudo que existe. E por que essa ideia, para mim, de misericórdia é o que traduz essa percepção? Porque ele não nos olhava como uma criança, como nós nos comportamos. Tem aqui um amigo, que é Mário, e a filhinha Brenda, né? Ele hoje, na idade que tem agora, ele pode olhar para a filha e ver aquelas birras, aquelas coisas que toda criança faz. Não para deixar minha amiga ali constrangida, não, mas que toda criança faz, como a minha está fazendo. Que não queria isso, e ele, mas menina, precisa, a menina isso tem que fazer, e ele orientando, e ela com aquela, como todos nós convivemos nisso. Qual é a diferença? É que ele agora, quando olha, ele vê aquela semente agora madura, estando num momento que pode tornar-se e assumir a sua própria vida, porque é diferente dos bichinhos, que já nascem andando, a gente nasce ainda sem conseguir andar, engateando. Psiquicamente, vamos assumir o que somos enquanto espírito, lá para a adolescência, 14, por aí assim, que cada vez vai se tornando mais curto, né? Aquele momento em que aquele que era seu filhinho começa a dizer eu, e lhe colocar para o lado, e precisa, porque exemplo de amor é respeitar que o outro tem uma individualidade. O outro não é o seu brinquedo, o outro tem o que ele é, porque é isso que o faz. Então, quando ele olha, ele vê aquela menininha e vê agora o espírito já encarnado, né?
na plenitude, está fora dessa fase, ainda com dúvidas, como todos nós temos. Mas veja como o olhar muda. É o olhar de quem já passou não sei quanto tempo. Se a gente voltar lá atrás, ela pequenininha, ele ainda brigando, reclamando, não conseguia ver o que está vendo hoje, porque é algo que vai crescendo. Esse é o olhar do Espírito. Por que Jesus dizia que todos vocês podem fazer mais do que o que ele fez? Porque ele não olhou aquele instante, ele olhou a existência. E sabe que todos nós fomos criados puros e ignorantes, mas alçamos a cada passo da encarnação a consciência e a plenitude em nós mesmos, no mesmo brilho que ele tem, ou mais além, porque ele não se coloca como limitador de ninguém. E por isso que eu sinto a vontade em descrever isso, que não há ninguém mais iluminado aqui do que você, porque as palavras não são minhas, as palavras são dele. E é preciso esse olhar, para a gente não se apequenar, porque foi esse olhar que tornou possível ao Mestre nos abraçar. Veja que miserinha nós fizemos. Os 12 que estavam com ele fez. Então, o amor, quando colocado como força propulsora do universo, o amor não é aquela coisa lindinha de um beijinho, não. É esse olhar que me torna capaz de olhar o indivíduo como um ser interexistencial. Como um ser que caminha e propaga-se ao encontro com o sagrado, que é o despertar do sagrado que ele é. Essa imagem, que é o convite que a vida nos faz, eu acho interessante, porque o Espiritismo nos traduz, porque ele surge como uma doutrina que vai demolir a ideia de salvação. Como uma doutrina que vai demolir a ideia de rebanho. Não somos rebanho, porque toda vez que tem um rebanho, tem alguém que conduz o rebanho, e tanto lhe conduz para o pasto, como para o matadouro. Nós não somos rebanhos. Então, esse despertar, o assumir desse papel de gestor da sua vida e de transformador da vida em que você vive, é que dá a dimensão do Deus que você consegue perceber, consegue ver, consegue se conectar. Como na música que eu quero trazer agora com nossa amiga. E a gente busca sintonizar com esse significado também. Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, e foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me beija. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo,
Eu sou o tudo e o nada. Porque você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue e pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, sou largo e tão profundo. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Quanto mais expandimos o amor em nosso coração, vamos entendendo a amplitude e a plenitude dessa proposta de um Deus cada vez mais inclusivo. Um Deus que cada vez mais sabe enxergar a semente e ver nela o carvalho. É esse convite que a vida nos traz em amar ao próximo como a si mesmo. Mas uma das perguntas que entrava essa questão é: como você está se amando? Porque justamente o que fazemos com o próximo é sinonímia do que estamos a fazer com nós mesmos. A proposta não é encontrar um salão magnânime que lhe transforme. A proposta é transformar-se para cada vez mais tornar esse salão magnânime pela sua presença junto com o outro. Esse convite que a vida nos traz é então tirar o olhar da felicidade, que é apenas o pão que dou à boca dos meus filhos. As viagens que eu posso proporcionar a ele e a mim, a boa casa, o bom lugar. A felicidade que olha apenas para aquela circunferência pequena da minha família. Para entender que enquanto outras estiverem passando fome e na miséria, não haverá paraíso. Porque o mundo que eu irei encontrar lá na frente depende desse mundo que eu estou construindo aqui agora. E então, a ideia de nós termos a visão do mundo, do homem, do indivíduo, como esse coração gigante, a tentar expressar o mundo no sentido do planeta Terra, que é o convite para nós amarmos. Ele é pleno e possível, mas é necessário que nós busquemos identificar verdadeiramente qual a dimensão desse amor no nosso coração, porque às vezes queremos tudo, mas literalmente o que nós temos dentro do nosso coração é isso, não é aquele grande, esta coisa pequenininha que está aí. E vivemos a nos queixar que o coração grande não está a nos abraçar. E o convite que eu faço
essa parte do Evangelho é maravilhosa, ele vai falar da caridade, da fé, é que nós possamos nos voltar para olhar verdadeiramente, então, como estamos nos comportando um com o outro. A semente da sociedade é a família. Não adianta falar de transformações aqui e acolá, se dentro de casa essa transformação eu não sei dar. Se quando com o outro me aparto, cai na vala da indiferença o fruto, o rebento daquilo que eu busquei. É impossível falar de amor quando o coração não consegue olhar para essa imagem e sentir o pendor. É impossível falar de amor. Como dizia Madre Teresa, se eu digo a uma mulher que ela pode retirar do seu ventre e jogar na lata do lixo uma vida, e ela então não consegue respeitar a vida que pulsa no próprio ventre, como eu direi a outro, não tire a vida do outro, que nem dentro do seu ventre está. A vida nos convida a sair do lugar cômodo e entrar na dor de refletir para entender que não dá para viver fechando os olhos, esquecendo que isso que está pendular, a se esfacelar nas nossas posturas, por vezes, atualíssimas, de cada um olhar para um lado e esquecer do que há de comum. Fazer então com que o crescer já se faça dentro da dor e da ferida, da destruição, da separação. Que não consiga entender aquela ideia de que o homem não pode desunir o que Deus uniu. É porque nós não nos unimos em Deus. Nós nos unimos em um amor pequeno, em um amor ainda infantil, que faz corações, mas que são forcas a algemar o outro. Porque nada impede que eu me case com a minha amiga, tenhamos filhos e um momento a relação não dê, e possamos terminar a relação de convivência mútua no mesmo lugar, mas não a relação de se amar, porque quem ama não deixa de amar jamais. E saibamos fazer o movimento de separar o corpo, como fizemos o de juntar, envolto em tanto amor, porque tem alguém que também faz parte disso, e que se fere com tudo isso, porque eu olho para um lado e o outro para o outro, e os dois não conseguem olhar no sentido comum. Ainda está alimentando uma visão que leva cada vez mais a poder, cheio de raiva, rancor e dor, dizer: eu não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Para quem? Para quem é tarde demais? Porque nada lhe diz que, não podendo conviver, isso não possa se estabelecer de uma outra forma. Agora, aquilo que não transcorreu dentro do diálogo e do trabalho conjunto, vai terminar como? Termina realmente aquilo que não começou, porque a união nunca existiu. Era uma falácia. E como falar de um amor maior do tamanho do mundo, se eu não consigo amar aquele que dorme e acorda comigo? Aquele que acorda de manhã, vem ao meu rosto, me dá um beijo e dizer papai. Porque, por vezes, amar não é estar vivendo junto. Amar é deixar de viver junto. Amar é entender que ali não dá mais, mas sem se revoltar, brigar, querer destruir, desprezar os filhos. Pelo contrário. Eu posso estar distante, por não morar na mesma casa, mas estar mais próximo do que eu estava. Assim como Cristo não é um homem,
O Cristo que nós vemos hoje, na realidade, é um chamado, uma convocação, um sentido. Amor também é. Então ele não tem lugar, ele está em todo lugar. E quando ele lhe rege, ele lhe leva sempre a coaptar o outro, no sentido do auxílio, da compreensão, do entendimento, do amar. Esse convite que a vida nos faz, é o convite que o Cristo não se nega a fazer para cada um de nós. Porque por mais que a gente atire pedras, a posição dele sempre é esta. Porque ele, se vendo como espírito imortal, sabe que imortal somos. E é justamente acalentando a semente que damos a ela a condição de romper as barreiras da ignorância e então ela vir a brotar. E nessa imagem, nós precisamos nos desfazer disso que está aí. Para eu mostrar o que eu quero agora, eu precisei trocar isso. É porque a gente vive como se fôssemos a máscara. E vivendo como se fosse a máscara, a nossa vida vira isso. O que é a máscara? É essa sua existência. É você não conseguir ver que somos seres imortais. E o que a vida nos convida é justamente a perceber isso. Que somos esse ser que já viveu várias vidas. Então não dê a esse momento o peso da sua vida inteira. Dê o brilho da sua vida inteira. Se eduque para a vida do Espírito, porque você vai morrer. Fernando vai morrer, mas eu vou continuar, porque eu já estava antes dele chegar e continuarei depois que ele se for. Então esse convite é para que a gente possa entender que a proposta do amor é nos ver como viajantes do tempo. Como Cristo já dizia, a casa do Pai tem várias moradas. E se são várias moradas, eu construo quem sou a partir da trajetória de cada uma delas. E aí então, esse é o chamado. Que eu acho brilhante nessa casa, que quando eu entro eu sinto aquele calor que me tocou aqui, é porque nas palavras do seu diretor, não é uma casa para fazer espíritas. É uma casa para que as pessoas despertem o que são espíritos imortais. Então não se apequene. Mas tem uma coisa que às vezes eu não gosto muito, não. Eu não gosto muito dessa coisa que fica falando de uma coisa que está lá, que está não sei aonde. E é quando às vezes eu digo que eu não gosto dessa história de Jesus, porque é um Jesus de 2000 anos atrás. Eu gosto às vezes de ver Jesus na música que ela canta, ver Jesus na atitude de um para com o outro. Uma foto que foi veiculada aí pelo WhatsApp, um menininho, acho que de 3 anos ou 4, acalentando uma outra menorzinha lá no Nepal, certo? Eu gosto de ver Jesus ali, que para mim isso é atual. Aquilo passou. Então, a pergunta é que, veja, se em vez de você acordar de manhã, com os 2 pés para trás, dando coice para tudo que é lado, seja por que motivo for, você acordar agradecendo pela vida. Talvez você vai encontrar aquela peneirinha, que você peneira o seu suco de laranja todo dia, rasgada. E que você é daqueles metódicos, que quer o suco sem um fiapozinho. Mas se você acorda assim, a peneira está rasgada. Você vai coar, vai passar fiapo, mas você não vai perder seu dia por causa disso. Você vai sair de casa, na saída vão lhe dar aquela fechada, que quase você bate o carro, e você vai dizer, vai em paz, meu irmão, em vez de fazer como o bom espírita faz, que Deus lhe dê em dobro tudo que você me deseja. Então você diz, vai em paz, meu irmão, e que Deus lhe ilumine, porque para você fazer assim, algo em você não está bem. E deixa o outro ir. Você não vai carregar nas suas costas o lixo dele. E você vai seguir. Ao chegar no trabalho, da mesma maneira, aquele chefe insolente, que lhe diminui, que premia o outro no seu lugar, você mais uma vez por ele vai orar. E naquelas horas vagas, em vez de estar no WhatsApp, no Twitter, você vai estar lendo. Porque você está imaginando que vai passar no concurso lá na frente. Porque em vez de reclamar, você usa a atitude dele como uma alavanca a lhe estimular. Eu sou melhor do que o que ele me vê. Eu só serei desse tamanho enquanto aqui continuar. E se eu não me levantar aqui, eu vou perecer. Porque reclamar não muda nada.
Agora, fazer em mim a diferença me proporciona ir mais distante. E esse convite é o que ele faz. Muitos são os chamados, poucos são escolhidos. Você está se escolhendo para isso? Você está se escolhendo para isso? Ou o contrário, é um outro videozinho que está passando sobre obsessores. O cara está na cama assim, aí aparece a imagem do obsessor. Ele, obsessor! E aí o obsessor fica, não, peraí, calma. Não, eu não aguento mais passando por esse tormento. E o obsessor diz, que tormento, irmão? Você me obsidiando. Rapaz, você não me dá nem espaço para eu fazer isso. Eu me preparo todo, chego aqui de manhã, vou obsidiar ele. Mas você já acorda de mau humor, brigando com a mulher, brigando com os filhos, pintando o diabo, xingando todo mundo. Eu não tenho nem espaço. E o pior, você atrai tanto espírito desequilibrado que eu tenho que aqui aos tapas. Peraí, ele é meu, primeiro é meu. Me deixe fazer meu trabalho. Eu fico, às vezes, querendo orar para que os espíritos aquietem você, para que eu possa chegar aqui e dizer, oba, hoje eu vou obsidiar ele. Aí você acorda, eu vou lá, atento. Ou seja, a própria pessoa não dá. Você não se escolhe. Se você não se escolhe, vai esperar o quê? Que o mentor, Jesus, se materialize aqui e diga, você, meu filho. Não é assim. O que foi que ele fez com Madalena? Fica aqui, nega, agora você é minha. Não, mulher, vá e não peques mais, porque a trajetória é sua. Ele não pode construir por você. Mas a gente, às vezes, fica querendo construir a trajetória pelos filhos, pelo marido, pela vizinha, pelo gato, pelo cachorro, periquito, papagaio, ou o que for. A vida nos convida, na realidade, a poder despertar. Seu tempo está passando. Quando eu digo que o seu tempo está passando, é porque aquela ideia de pensar numa vida lá na frente, não. Se você for menos rígido, você vai acordar melhor. Você vai passar o dia melhor. Você vai começar a aprender o valor de dizer bom dia, de atender alguém no balcão com senso de cidadania. E você vai começar a perceber que a vida é como se fosse uma grande parede, que devolve para você tudo que nela você arremessa. E aí você vai começar a perceber que faz diferença. Não é para uma encarnação amanhã, não. É para o seu amanhã, agora. Que você vai descobrir daqui a 3 dias que tem um câncer daqueles miseráveis que mata em 6 meses. Mas você aprendeu a acordar olhando que é um espírito imortal. Você aprendeu a acordar não se deixando poluir com um monte de porcaria. E aí você vai saber do diagnóstico e vai dizer, opa, se eu tenho 6 meses, o que é que eu ainda posso fazer nesses 6 meses? Talvez, como a velhinha me disse, né? Perguntei para ela assim no trabalho de cura, há uns anos atrás, e como é que a senhora está? Eu estou bem. O câncer continua me comendo, mas eu estou bem. Eu, na ignorância, eu asno aqui, né? Mas como? Aí ela, eu estou aproveitando os dias que eu tenho para conversar com aquelas pessoas que eu ainda tinha rusga, ainda tinha mágoa, pedir desculpa de determinadas coisas, certo? Reorientar outras. Ela estava usando o final de vida dela. E teve um paciente que eu acompanhei com linfoma de alta malignidade, que eu tive que dar para ele o diagnóstico, né? Quando eu dei o diagnóstico para ele, ele disse, tá, doutor, e saiu. Eu vou chorar, mas entendo. Quando ele volta, ele reinternou de novo na enfermaria, e aí ele olha para mim e faz assim, muito obrigado, doutor, porque em vez do senhor me esconder, o senhor me disse a verdade. A minha família vive uma briga tremenda com minha mulher, quase que se destrói uns aos outros. Eu aproveitei esses 3 meses que a vida me deu, sabendo que ia partir para reconciliar, porque com certeza eu não estaria inquieto. Eu estaria inquieto quando partisse, vendo essa catástrofe que ia aí acontecer e se transformar. Ele morreu com câncer de alta malignidade, mas utilizou os dias que tinha para fazer o que precisava, não olhando para o próprio umbigo, do que a vida estava lhe tirando, mas o que ele podia ainda dar para quem ali estava, para quem ali ainda ia continuar. Esse tempo é necessário pensando na sua vida, mas ele é enorme quando pensar que esse amigo que fez isso, que um grande abraço para ele, ele me mostrou que
dor como essa, eu saber que vou perder a minha vida, pode se transformar em luz nas minhas mãos. Quando eu dou à vida um significado que é mais do que o meu próprio umbigo, e consigo então despertar a luz que antes eu só via em Chico, em outros que por aí tivesse, sem conseguir enxergar que essa luz está em mim, sem entender que é necessário despertar, para não ficar fazendo sonhos marabolantes, mas começar pelas coisas mais simples, e aí aos poucos ir caminhando e galgando, e conseguir então encontrar, porque essa é a proposta que a vida nos chama, para que a gente possa dar ao nosso caminho um outro significado, e aí se centrando, a gente possa entender que quando nós pedimos forças, Deus nos dá dificuldade para nos fazer fortes. Quando nós pedimos sabedoria, Deus nos dá problemas para resolver. Quando nós pedimos coragem, Deus nos dá obstáculos para superar. Quando pedimos amor, que é o tema de hoje, Deus nos dá pessoas com problemas para ajudar. Sabe qual a mais problemática dela? Você, até se entender que o papel é esse. E aí então deixe essa criança crescer em você. Deixe de ser aquele velho rabugento que diz que nada vai dar certo, que destrói os seus sonhos e os dos outros. Dizer que isso é coisa de juventude. A juventude está em você, porque você é um espírito imortal, para dar luz a esse sonho de encontrar um paraíso que você constrói, quando você é aquele que acalenta o outro que na dor procura, em vez de reclamar. E aí nós possamos entender que a dor humana nos convida a nos unirmos uns com os outros. Porque se aqui estou, é porque outros no passado me ajudaram, e ainda me ajudam, e ainda me ajudarão. Só em vibrar no amor, já estamos a nos ajudar. E cultivar esse ser equilibrado e harmônico que existe dentro de cada um de nós, que então, aí é mais fácil amar o próximo como a si mesmo, porque o si mesmo não é mais esta imagem, mas é esta imagem. E aí nós possamos então entender que a história do encontro no caminho é para que nós possamos então perceber que é nesse caminho, é nesse momento que você está. Lembrando daquela imagem da máscara, com aquela imagem horrenda do lado, eu não gosto de colocar imagens pesadas, mas se fazia necessária, eu possa entender que o que há de brilho, eu entender que essa vida passa. Nela eu posso aprender muito, ajudar muito, fazer muito. E aí então eu entendo que sou eu que domino o meu caminho. E aí, com nossa amiga, ouvir mais um trechozinho desse ser louco que busca fazer o que o Cristo fez. Seja você. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, eu tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
convite a atravessar esse portal nos leva a entender que quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, e então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isto é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas, crenças, tudo e qualquer coisa que me deixasse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalomanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar muito com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Nós espíritas precisamos perder o hábito de achar que só se fala de espiritismo quando se coloca o nome de Allan Kardec. É ver a luz que o espiritismo traz, que resplandece em tudo que é lugar, porque para que o que Kardec traz seja verdade, é esse o princípio da verdade, resplandece, e os olhos que se alargam e não se apequenam embaixo de um livro, de uma crença, ele é capaz de enxergar a luz em todo e qualquer lugar. Por isso que diz que tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Esse ser iluminado que aí está desperto, vamos colocar então as mãos para trabalhar. Vamos então assumir que de fato, frente à dor, eu não te amo mais, que tanto lhe disse, mas agora, tocado um pouco mais por essa beleza esplêndida que o Carlos Drummond nos brindou, aonde era trevas, fez-se luz. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais. Você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que já não te amo mais. É algo também lindo nos trazido por Cecília Meirelles.
Então, para que a gente deixe de ficar procurando a bênção do sagrado apenas no passe, que daqui a pouco vai começar, possamos entender a bênção do sagrado aonde nosso coração está. E aí, então, a nossa amiga Rose. A gente pode dizer assim: eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Podemos cantar juntos. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Os passistas também podem Sobre o que cantar. é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Eu vou desdizer Olha, aquilo tudo que eu lhe disse. porque se eu cantar, antes. chove. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada. Quero ouvir sobre vocês, tudo. hein? Olha. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Assim dá para você poder ser esse Jesus. Esse Jesus que compreende, que não reclama do que encontra, mas sempre arregaça as mangas e diz: o que é que tem aí para eu fazer? Se ninguém diz, encontra e faz. Que não vive na soberba, mas na simplicidade. É esse convite que a gente faz para que nos abrace e nos envolva tão intimamente, e a gente possa dizer que mais do que ser abraçado pelo Cristo, estamos nos tornando capazes de perceber essa luz vibrando entre nós. E antes de começar o passe, eu queria que nós buscássemos, como se numa mágica pudéssemos apanhar toda essa energia que está aqui, cada um de nós. Se imagine como se pudesse apanhar toda essa energia e colocar nas suas mãos. Todos juntos, vamos embora. Como se pudesse apanhar em sua mão direita, se você for destro ou esquerda, como se você pudesse apanhar toda essa energia que tem aqui, de mãos para cima. E agora imagine que você está irradiando essa energia daqui para a sua casa, para seu lar, para que lá você possa encontrar, ao retornar, a energia desse amor que você se permitiu sentir, que você se permitiu dar. Emane, agradeça e depois recolha as mãos. Muito obrigado a oportunidade dessa presença aqui junto com todos vocês.